Oi, gente, tudo bem? Vamos estudar um pouco o Espiritismo. O tema de hoje é Jesus, esse grande desconhecido. É um tema muito caro para mim, né? Já que trata de estudar um pouco esse personagem tão querido por nós, que é Jesus Cristo, e a gente tentar entender sobre uma outra perspectiva, sobre uma perspectiva espírita, quem foi esse grande espírito Jesus Cristo. Boa noite, Juliana Freitas, é uma satisfação estar com você aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita, em especial o tema de hoje, Jesus, esse grande desconhecido. Por que será que Jesus é tão desconhecido? Né? Por que esse tema? Por que essa reflexão? Né? Já que parece que nós já sabemos tanto sobre ele, né? Não só está na Bíblia, né? Mas está na boca das pessoas, está no pensamento das pessoas, está no coração de tanta gente, né? Mas seria interessante a gente trazer algumas reflexões sobre esse personagem que é Jesus Cristo. O tema de hoje a gente vai tirar desse livro aqui, né? Tá ao contrário aí para quem está lendo, imagina, que é Jesus, esse grande desconhecido. Boa noite, Luciano. É uma satisfação ter você aqui conosco na noite de hoje. Então, o tema de hoje é tirado desse livro, Jesus, esse grande desconhecido, do escritor Juan Arias. É um espanhol que já foi padre e deixou de ser padre, e correspondente do jornal El País, assim também como continuou escrevendo sobre religião, especificamente sobre história. Ele que é ligado em história, jornalista, é escritor, escreveu vários livros, não somente esse aqui é o que eu tenho, e já tenho alguns anos, desde 2001. É um livro muito caro para mim, no sentido de que trata de alguns aspectos da vida de Jesus que não são discutidos nas religiões em geral. É um livro sobre história, mas é também um livro que é escrito em uma linguagem jornalística, então é uma linguagem bastante simples, bastante fácil. Ele traz mais perguntas do que respostas. Se você ler esse livro pensando que vai encontrar respostas, não vai encontrar muitas perguntas, e essas perguntas acendem, né, a nossa cabeça, assim, pensando por que será que foi desse jeito. Então essa é a perspectiva que a gente vai trabalhar hoje no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec ele já escreve no início, né, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, um item chamado Notícias Históricas, onde ele procura contextualizar, né, algumas coisas que aparecem no Evangelho segundo o Espiritismo, como as seitas judaicas da época, o farisaísmo, né, os saduceus, os levitas e assim por diante, né, e vai falar sobre os nazarenos, né, sobre os essênios e assim por diante. Então ele tem uma perspectiva histórica do conhecimento que existia sobre história na época de Allan Kardec. Não era um conhecimento vasto, mas já se sabia muita coisa, né? E essa preocupação de Allan Kardec em mostrar Jesus Cristo, né, e o ambiente que ele estava, já que com o Livro dos Espíritos, o Espiritismo não é ainda cristão, né? Ele é uma coisa mais neutra, né? Um tratado de filosofia. Está escrito na capa do Livro dos Espíritos, na contracapa, né, filosofia espiritualista. E só a parte no livro seguinte, que vai ser o Livro dos Médiuns, ele ainda traz essa perspectiva filosófico-científica, e somente depois, no terceiro livro, é que ele vai tratar do Espiritismo como algo do cristianismo, né, que seria uma reinterpretação ou talvez uma reavivação dos ensinamentos de Jesus a partir das explicações dos Espíritos, e dessa nova perspectiva que seria uma perspectiva espiritual, já que se trabalhou Jesus a partir de uma perspectiva teológica ao longo dos séculos, né, ao longo dos milênios. Então, Jesus, né, o que se sabe sobre Jesus? Primeiro são as fontes bíblicas, né? A gente lê a Bíblia e aí o que a gente sabe sobre Jesus é isso. Fora da Bíblia se falou pouco da figura própria de Jesus, mas se falou do cristianismo. Flávio Joséfo, que é um historiador hebreu, né, judeu, que viveu depois de Jesus, lá pelos anos 90, ele escreveu alguma coisa e comentou alguma coisa sobre Jesus, né? Ele escreveu vários livros que tratam da história dos hebreus, e aí ele comenta sobre os cristãos, né? Outros pensadores da época, também no primeiro século, falam dos cristãos, mas não necessariamente da figura de Jesus. Então, o que se sabe principalmente sobre Jesus é de fonte bíblica, especialmente os 4 evangelhos,
e depois, né, uma série de tratados de outros pensadores, como Paulo de Tarso, como Lucas, né, Lucas provavelmente escreveu o Atos dos Apóstolos, né, São Paulo, as outras cartas de São Paulo, né, com a carta de Tiago, a carta de Pedro, a carta de João, né, o Apocalipse, que corresponde ao Novo Testamento, né, todas as epístolas do Novo Testamento, que falam sobre Jesus, mas sempre de um ponto de vista de teologia, ou seja, eles estão defendendo um aspecto específico, né, como por exemplo a ressurreição, Jesus ser filho de Deus, Jesus ser maior do que Moisés, Jesus vir confirmar Moisés, sempre nessa perspectiva. Então, outras fontes são poucas, e uma terceira fonte que seria mais própria dos últimos tempos, que seria a fonte espiritual. O Espírito Emmanuel, né, e outros espíritos vieram escrever sobre Jesus. O Espírito Emmanuel escreve alguns livros sobre a época de Jesus, como há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão. Esses livros da época de Jesus falam dos primeiros cristãos, mas o livro há 2000 anos, o próprio Emmanuel se diz presente no livro como personagem Publius Lentulus, e a partir daí ele escreve o seu contato com Jesus e aquilo que ele pôde escrever, né, daquilo que pôde descrever sobre a personalidade de Jesus, do pouco que ele conviveu com ele, que foi apenas alguns minutos, um discurso de Jesus para esse senador romano à beira do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, onde Jesus se encontra com ele tarde da noite, e Jesus diz algumas verdades ao senador, que cai de joelhos e chora, e narra um pouco da sua fisionomia, né, já que era tarde da noite, não devia ter muita luminosidade. E depois, no julgamento de Jesus, né, quando o senador Públio Lentulus volta a encontrar-se com Jesus de longe e vê a situação que ele estava passando ali. Pois bem, então o conhecimento que se tem de Jesus é esse, e boa parte do que a gente sabe sobre Jesus é muito mais uma interpretação que temos dele do que propriamente do que ele foi. Então, o que se sabe sobre Jesus é fonte teológica, é o que os homens dizem sobre Jesus em sua época e em outras épocas. Veja que depois que Jesus veio à Terra, nós nos apropriamos da imagem de Jesus e construímos a imagem dele do que nós quisermos, né? Então, não temos imagens da época dele, não temos textos que sejam independentes, que não fossem textos cristãos, né, em abundância, para dizer alguma coisa sobre essa pessoa, alguém que tivesse convivido com ele e narrasse, Jesus era isso tudo mesmo, embora não seja cristão. Ou dizer assim, não, Jesus não é nada disso que estão dizendo, isso aí é uma invenção dos cristãos, das pessoas que acreditavam em Jesus. Bom, o que a gente sabe também, além dessas fontes aí, a gente tem um outro tipo de fonte, que eram os evangelhos apócrifos. Eu acho que muita gente já ouviu falar sobre isso. Eram outros tratados, outros escritos sobre Jesus, chamados de evangelhos apócrifos e outros nomes, né, que foram encontrados aí ao longo da humanidade, porque a maior parte dele foi queimado, foi rasgado, foi destruído nos primeiros séculos, né? E a igreja, quando ela começa a se montar no século IV, né, a igreja católica, a partir do concílio de Nicéia, né, chamado pelo imperador Constantino, eles foram separar os textos que seriam aqueles mais interessantes e que diziam mais do pensamento dos primeiros cristãos naquela época. Então, os pensamentos dos primeiros cristãos naquela época era um pensamento mais voltado para determinadas verdades teológicas. Essas verdades teológicas, elas estavam mais de acordo, por exemplo, com esses 4 evangelhos, que é o de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Quer dizer, havia outros evangelhos, né? Evangelho de Filipe e outros tantos, porém, eles não estavam de acordo com aquilo que as pessoas acreditavam, pelo menos naquele momento, ou pelo menos aquelas pessoas que dominavam a política daquele momento. Disseram assim, a gente vai escolher 4, né, porque são 4 pontos cardeais, e aí então deveria ter 4 evangelhos, né? Se você prestar atenção, quando a gente não vai detalhar muitos evangelhos, a gente pode fazer uma live outro dia com mais detalhes, assim, mais dos evangelhos, mas o evangelho de Mateus, que é o primeiro, o de Lucas, que é o terceiro, falam do nascimento de Jesus. O evangelho de Marcos e o evangelho de João não falam do nascimento de Jesus, já tratam de Jesus adulto, né? Então veja que não é um evangelho que é assim igual ao outro, eles têm suas discrepâncias, né? Uns focam mais em um aspecto, né? Uns focam mais nos milagres,
uns focam mais nas palavras, né? O evangelho de João é um evangelho chamado evangelho espiritual, que ele fala muito, são tratados sobre Jesus muito mais do que relatos dos fatos, né, que Jesus vivenciou. E aí cada um deles tem, né, também as suas inconsistências, algumas coisas são contraditórias, algumas frases de Jesus estão invertidas. Esse livro aqui que a gente estava falando, né, ele fala muito sobre isso. Não é só isso aqui, não é uma novidade esse livro, não é assim, nossa, esse livro aqui veio mudar tudo, não, ele só está acompanhando pensamento de outros escritores da época dele, como Dominique Crossan e tantos outros que escrevem e narram um pouco desse pensamento do que seria Jesus e as dúvidas sobre ele, né? O Jesus que a gente conhece é um Jesus basicamente mitológico, né? Quando os primeiros cristãos eles foram para Roma ou para a Ásia Menor ter contato com os romanos e os gregos e outros povos que havia, eles precisavam traduzir esse Jesus para essas pessoas. Só que os judeus não eram assim, o povo mais sofisticado da época, com mais conhecimento, com bibliotecas famosas, com, sabe, filósofos famosos, né, como os gregos, você tem a filosofia surge na Grécia. Não eram também dominadores assim como os romanos, que dominavam grandes extensões de terra e muitos povos. Então eles eram muito vistos, né, muitas vezes muito mal vistos por outros povos, como comerciantes, né? Tinha um antissemitismo já desde aquela época, e era preciso apresentar Jesus não somente como um judeu, mas também como um homem que fosse aprazível, fosse fácil, palatável também para os romanos e para os gregos. Daí identificar Jesus com os mitos greco-romanos. Luciano está dizendo assim: o livro Sublime Peregrino fala com detalhes a vida de Jesus. Pois é, boa parte do que a gente sabe de Jesus do ponto de vista espírita, a gente vai falar mais na frente, né, também tem a ver com interpretações, né? A gente não conhece, além de Emmanuel, outros espíritos e que deem algum tipo de comprovação de que realmente viveram na época de Jesus, que conheceram Jesus e que pudessem falar de coisas sobre a personalidade daquele homem com mais clareza do que está lá nos evangelhos, né? Ou seja, temos que acreditar que é assim, mas não há uma comprovação, não há uma fotografia de Jesus ao lado do Espírito dizendo, olha, eu confirmo o que ele está dizendo. Tipo assim, uma biografia autorizada, né? Então a gente entende que a única biografia autorizada é a Bíblia, e ela foi autorizada à força do martelo, muitas vezes, da espada e da fogueira ao longo do tempo. Então vejam que Jesus anda sobre as águas, então era preciso identificar Jesus com o Deus Poseidon, o Deus das águas. Jesus domina a tempestade de raios, né, lá no mar da Galileia. Então é preciso identificar Jesus com o Deus Zeus, que era o Deus dos raios da atmosfera. Jesus ressuscita os mortos, é preciso identificar Jesus com Hades, né? Eram os três deuses mais importantes do Olimpo, né, da Grécia Antiga e também dos romanos, que eram justamente Júpiter, Netuno e Plutão, né, os deuses da natureza e dos elementos principais, ou pelo menos dos domínios principais, e mais um outro deus, que era o deus Asclépio, né, ou Esculápio, que era o deus da cura. E aí Jesus curava as pessoas que tinham os mais diversos tipos de doenças, os mais diversos tipos de moléstias. Ou seja, a ideia era que você identificasse Jesus com esses mitos, porque ficava mais fácil das pessoas aceitarem Jesus se esse Jesus tivesse alguma coisa a ver com os mitos dos gregos e dos romanos e de outros povos que havia, né? Jesus, por exemplo, ele renasce, ele ressuscita. Lembra o mito da fênix, né? Daquele pássaro que ele pega fogo nas suas cinzas, ele nasce de novo. Isso já vem do Egito, já vem de outros povos. Jesus como um julgador também, né? Que isso vem do Egito, né? Do deus Maat e de outros deuses que julgavam, como Osíris. Ou seja, de alguma maneira era preciso encontrar Jesus como uma pessoa direcionada, de alguma maneira encontrada com os mitos, né, com os deuses da Grécia, de Roma e de outros povos que havia. Essa necessidade de tornar Jesus divino e de tornar um Jesus diferente fazia com que ele fosse mais facilmente aceito por esses outros povos, né? Então a necessidade de Jesus ser divino e a necessidade de Jesus ser um homem comum. Então havia pensadores cristãos, né, nos primeiros séculos, os 3 primeiros séculos,
que viam Jesus como um homem comum, como um homem de carne e osso, como um homem que bebia vinho, como um homem que comia pão, como um homem que tratava com as pessoas, que era carinhoso com as crianças, né, que chorava quando um amigo dele morria, que se condoía quando via uma viúva, né, com seu filho ali morto, né, e quer dizer, um ser humano como qualquer outro, que podia também ter se casado, né, que podia ter tido filhos, e que era um grande sábio, e muitos cristãos importantes escreviam sobre isso, e por isso que desses textos foram queimados, porque interessou a um determinado grupo que Jesus não fosse humano, que ele fosse divino, que ele tivesse nascido de uma mulher que não tivesse tido relações sexuais, que tivesse tido uma infância diferente, como uma criança já sábia na infância, que é o que o evangelista Lucas mostra, ele perdido no templo, ele tendo que os pais passarem 3 dias procurando por ele, e encontrar Jesus conversando com as pessoas no templo. Era preciso mostrar um Jesus que dominava os fenômenos da natureza, como as tempestades, né, como o mar da Galileia, como a água que ele podia transformar em vinho. Ou seja, era preciso um Jesus que fosse um Deus, porque esse Jesus ele conseguia tocar as pessoas, já que entre os gregos e os romanos era muito comum se divinizar tudo, né? Os césares mesmo, né, os imperadores romanos, por mais que fossem seres humanos abjetos muitas vezes, né? Perdoe a palavra, mas é isso mesmo. Calígula foi um mais terrível dos loucos imperadores romanos, né? Transformou o seu cavalo em Citatus em um senador romano, né? Ele promoveu orgias nos palácios reais, ele maltratou muitas pessoas, ele provocava violência contra as pessoas, prostituía as filhas dos senadores. Mas ele fez umas loucuras, ele tinha uma vida sexual com suas próprias irmãs, ou seja, ele foi visto como uma pessoa nada bonito, né? Um comportamento realmente reprovável em vários aspectos, porém ele se sentia divino, ele se sentia desde Augusto, né? Desde o imperador Otávio Augusto, se sentia alguém divino, alguém superior à humanidade, e a intenção era essa, né? De divinizar Jesus para fazer com que a gente entendesse melhor, já que aquela população ali já era uma população que todo mundo divinizava-se as coisas com muita facilidade, e aí ter mais um Deus e esse novo Deus ser judeu fazia sentido para aqueles cristãos que eram cristãos judeus e que queriam converter de alguma maneira povos não judeus, né? Os chamados povos gentílicos, né? Os povos que tinham origem grega de alguma maneira. Bom, a necessidade de Jesus ser divino tiraria então a ideia de Jesus casar, a ideia de Jesus fazer sexo, a ideia de Jesus ter um corpo material, quer dizer, muitos pensadores da época de Jesus e até muitos espíritas, ou espíritos às vezes, falando que Jesus tinha um corpo espiritual, ou então que ele se apresentou como um corpo espiritual, melhor dizendo. Que ele tinha um corpo espiritual é óbvio, eu também tenho, você também tem. Allan Kardec chamou esse corpo espiritual de perispírito. Muitas religiões dizem que há vários corpos espirituais, religiões ligadas a algumas tradições esotéricas, mas alguns pensam que Jesus tinha apenas o corpo espiritual. Isso já era um pensamento da época, foi tratado como heresia, né? Foi perseguido pela igreja, que ele não tinha um corpo material, ou seja, ele era puramente espírito e que se encontrava entre nós, né? Allan Kardec usa a expressão agênere para se referir a esses espíritos que se corporificam e podem ser tocados entre nós, vivem entre nós como se fossem seres encarnados, né? E aí é uma maneira de você dizer assim, não, Jesus não pode ser um ser humano comum, né? A ideia também entre nós espíritas de que Jesus é o governador espiritual da Terra, né? Essa ideia ela surge a partir de alguns espíritos que falam sobre isso, utilizam sobre isso, só que nós temos que lembrar, a opinião dos espíritos é a opinião de homens que um dia estiveram entre nós na Terra e desencarnaram e foram para o mundo espiritual. Nem por isso viraram sábios da hora para a noite, né? De repente se chegou assim, agora viramos sábios porque morremos, viramos espíritos e somos cristãos. Quando a gente analisa os livros do espírito André Luiz, a gente vê que ele vai evoluindo como espírito de um livro para o outro, a gente vê que ele vai desenvolvendo certas habilidades espirituais e tendo uma maior maturidade, um maior conhecimento da vida no mundo espiritual, e ele vai relatando suas experiências.
e a gente vê que ele evolui muito ao longo de quase 100 anos, aí, né, desde que desencarna até os dias atuais. Mas nós nos tornamos sábios, conhecedores de tudo, né? Luciano fala aí a teoria de J.B. Rustem, né? O Rustem é um pensador da época de Kardec, que vai escrever justamente sobre os evangelhos, né, dentro de uma perspectiva diferente, né, que seria uma perspectiva talvez mais mística, não sei, alguma coisa assim que diferenciasse. Tem A Vida Mística de Jesus, que é um livro também da Ordem da Rosa Cruz, de um autor, né, que é da Ordem da Rosa Cruz, um livro muito bom, muito agradável de ler. Tem vários outros livros, né, sobre Jesus, o século XVIII e o século XIX. As pessoas foram no século XVIII com o Iluminismo, começaram a se separar dessa visão da igreja, começaram a escrever, né, muito sobre Jesus e começaram a criar teorias e a tentar interpretar Jesus além da Bíblia, né? Quer dizer, Jesus um ser humano, às vezes uma interpretação divina, mas sobre outros aspectos que não estariam dentro do catolicismo ou do protestantismo, desculpem, e que vão também chegar no espiritismo. Então, dizer que Jesus é o governador espiritual da Terra é uma coisa bastante comum no meio espírita. Isso pode ser verdade, mas pode ser somente assim, tipo puxando, né, a sardinha para minha brasa, né? Quer dizer, dizer que, né, é assim porque já que ele é um grande espírito, ele é o governador espiritual da Terra. Se a gente propuser isso para um islâmico, ele não vai ficar muito satisfeito, ele vai dizer que Maomé seria mais apropriado. Se a gente disser isso para um budista, talvez ele diga que seja Buda, e assim por diante. Ou seja, a gente puxar a ideia de que Jesus é o governador espiritual da Terra é uma forma de dizer que o meu é melhor do que o seu, né? Isso é um exclusivismo que não combina com a justiça divina. A justiça de Deus, ela não é exclusivista. Ela não diz que um povo ou que uma pessoa é melhor do que outra. Para Deus, se Deus é um ser justo, se Deus é um ser misericordioso e bondoso e é um ser perfeito, ele jamais trataria melhor um do que o outro. Ele vai tratar todo mundo com igualdade, dando as condições para que a gente evolua e encontre a felicidade. Como é que ele vai tratar alguém melhor? Dizer assim, não, Jesus é melhor do que Buda e acabou-se porque eu gosto de Jesus. Assim, não faz sentido. É igual a gente ter filhos e gostar de um mais do que dos outros. Embora alguém possa fazer isso, porque nós somos seres imperfeitos, o justo seria que nós amássemos nossos filhos, tivéssemos 10 filhos, tratar os 10 com a mesma equidade, né? Quer dizer, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, dando as mesmas oportunidades e cuidados que se daria do A até o último lá atrás, né? Até o último filho nascido. Então, essa ideia de Jesus ou Filho de Deus é uma ideia exclusivista. Dizer que Jesus é o Filho de Deus é como se Jesus tivesse sido um filho e o restante foi o quê? Outra coisa qualquer aí. Mas a gente é irmão de Jesus. Se a gente é irmão de Jesus, a gente é irmão de segunda categoria. Fica lembrando um pouco aquela história de José do Egito, né? Que José interpretava os sonhos e os irmãos com ciúme jogaram o José para ser escravo lá, vendido como escravo, acabou chegando no Egito e acabou se desenvolvendo e ajudando os próprios irmãos depois. Então essa ideia de que Jesus é um irmãozão da gente, é um Big Brother, é um irmão maior, e que a gente aqui nós somos irmãos menores, né, da raia miúda, essa ideia é uma ideia equivocada, né, é uma ideia de dizer que Deus é exclusivista, que criou primeiro o seu filho, o restante aí é de segunda categoria. Para os espíritos nós somos criados simples e ignorantes, e dessa ideia de simples e ignorantes nós vamos evoluindo, vamos passando por experiências, aprendendo e nos tornando pessoas melhores, mais felizes, mais equilibradas, e isso leva séculos, milênios, né? Muitas vidas, a gente vai evoluindo, e uma evolução que não tem fim, uma evolução permanente. Portanto, se a evolução ela não tem fim, é permanente, Jesus também está em processo de evolução. Isso arrepia algumas pessoas, né? Porque acham que Jesus é perfeito, mas Jesus é um ser humano como o outro. Jesus pegou um chicote e expulsou os vendilhões do templo. Ele não pegou pelo braço e levou um de um lá para fora. Ele se zangou. A expressão que aparece na Bíblia é essa. Se Jesus se zanga, ele é um homem comum, como eu, como você, que um dia se zanga no trânsito, que um dia se zanga com a companheira ou com o companheiro em casa, que um dia se zanga com o filho, que um dia dá uma tropeçada numa pedra no meio da rua e se zanga com a pedra, né? E também se zanga com Deus, às vezes quando não consegue compreender os desígnios divinos, quando você perde um familiar, quando você perde as condições de sobrevivência.
Portanto, essa ideia de Jesus como o Filho de Deus é uma ideia exclusivista que não combina com a doutrina espírita, e a gente tem que entender que Jesus é um Filho de Deus. Ele não é melhor do que eu, não é melhor do que você, ele é um espírito evoluído, muito mais evoluído que eu ou que você, mas que ele não foi criado com uma substância especial melhor do que a nossa, ele foi criado em espírito. Se a gente pensar assim, vamos pensar assim, a gente já leu aquele livro O Código da Vinci, né, que virou filme também, né, e muito famoso e muito criticado, né? Então vejam que o Código da Vinci ele mostra um outro Jesus, né? Ele mostra um Jesus humano que casou com Maria Madalena. É pura ficção, não há nenhum tipo de comprovação de que Jesus teria tido um relacionamento, mas não seria impossível e seria bastante desejável, né, que um homem comum, por volta dos 30 anos, na Palestina, há 2000 anos atrás, casasse e tivesse filhos, já que a regra lá era crescer e multiplicar. E ele ser casado e ter filhos não diminuiria a pessoa que ele é, porque se fosse, nós todos seríamos solteiros, não teríamos filhos. Mas na verdade, Jesus, sendo casado e tendo filhos, não faria dele uma pessoa pior. Você pensa que os padres sempre foram assim celibatários, né? Não podiam casar. Mas isso é só de uns 1000 anos para cá. Os primeiros 1000 anos do cristianismo, os padres podiam casar e ter filhos. Só de uns 1000 anos para cá é que a igreja proibiu, né, dos padres poderem casar. E aí criou um novo tipo de organização para a própria igreja. E aí não é permitido padre, nem freira, nem bispo, nem ninguém do clero casar. Então o filme O Código da Vinci, né, assim como o livro, né, O Código da Vinci, ele mostra um Jesus humano, um Jesus comum, né, uma pessoa que sangrava, uma pessoa que sorria, uma pessoa que chorava, uma pessoa que tinha amigos, uma pessoa que amava seus amigos, uma pessoa que ia a festas, uma pessoa que ia a banquetes, né? Quer dizer, a gente faz banquete em final de ano, festa de Réveillon, festa natalina. Jesus era uma pessoa, se você olhar sobre esse aspecto, absolutamente comum. Era um menino travesso, né? Se separou da sua mãe e ficou lá no templo, né? A mãe e o pai passaram 3 dias procurando um menino danado, que ninguém sabia onde é que estava, né? Os evangelhos apócrifos mostram Jesus como um menino muito danado, quer dizer, era um ser humano como qualquer outro, que fazia suas travessuras e quando adulto tinha suas necessidades. Ele gostava da companhia feminina, tinha muitas mulheres ao redor dele que eram muito mal vistas na época, né? Você ter contato com mulheres, necessariamente eles não tinham contato íntimo com as mulheres, mas tinha amizade com as mulheres, e naquela época a amizade verdadeira era com os homens. As mulheres eram um ser em má formação, né? Um homem que deu errado, né? Tanto é que muito tempo se pensava que o útero, né? A vagina da mulher era um pênis invertido, era um pênis que cresceu para dentro, enquanto o pênis, algo masculino, algo que dava poder, é algo que era para fora. Então a mulher tirou Adão do paraíso, a mulher fez tudo de ruim, e aí Jesus tinha amizade com as mulheres, né? O Juan Arias, nesse livro, ele gosta de mostrar num dos capítulos a amizade de Jesus com as mulheres e como isso era escandaloso. E não só com qualquer mulher, né? Muitas mulheres, como a mulher que beijou os pés de Jesus e que, estando lá Jesus em um banquete, né, passou óleo nos pés de Jesus, né, com suas lágrimas, regou os pés de Jesus com seus cabelos, enxugou os pés de Jesus, e as pessoas julgavam, mas essa mulher, mulher de má vida, se esse homem fosse um homem santo, saberia disso. E Jesus recebia todos sem críticas, sem condenações, tratava todos com tanta bondade, amizade, respeito, quer dizer, típicos de um ser humano comum, né? E que hoje, devido ao nosso comportamento muito equivocado, poderíamos dizer que esse é um comportamento divino. Então, Jesus ter casado com Maria Madalena ou com qualquer outra mulher, né, não faria dele um homem imperfeito, ou faria dele um Deus imperfeito, faria dele apenas um homem como qualquer outro ser humano. E isso ainda precisamos melhorar muito. Luciano diz assim, então não era Jesus, era um rapaz com o nome de Jesus, né? Então veja bem, essa ideia, Luciano, que a gente ainda tem e também é presente no meio espírita, essa ideia de que Jesus é um ser perfeito, né? Ora, ele é um ser em processo de evolução, perfeito só Deus.
né, que é o ser que criou tudo que existe. Agora, se Jesus ele teve alguma reencarnação nessa terra, nós no meio espírita costumamos dizer que não, porque vemos essa terra como um lugar ruim. Então ele só nasceu uma vida aqui que foi para nos mostrar, nos dar exemplo, sabe, nos guiar. E seria impossível que ele tivesse nascido outras vidas aqui. Por que seria impossível, né? Bom, alguns espíritos dizem isso, e a doutrina espírita é uma doutrina de revelação em grande parte. Bom, é possível que Jesus pudesse ter nascido em outros povos também, por que não? Qual é o problema dele ter nascido 10 vidas aqui na Terra, né? E ele ter evoluído em outros mundos antes de vir para cá e também ter evoluído aqui. De 2000 anos para cá, Jesus evoluiu também. Agora, para nós não daria essa impressão por ele ser um espírito tão longe da gente em termos de evolução espiritual, que talvez só ele mesmo percebesse o quanto ele foi melhorando. É como eu, digamos, um atleta, ele está lá fazendo corrida, ele sabe todo dia que ele está melhorando um pouquinho. Às vezes as pessoas não percebem, porque ele já é um atleta muito bom, de elite, um atleta de ponta, não percebem que ele está melhorando. Mas o atleta ele vai se auto-observando e vai dizer, não, eu estou conseguindo ter mais gás, conseguindo aumentar meu ritmo ali. A mesma coisa acontece com o ser que se ilumina, como é o caso de Jesus. Para nós ele pode continuar o mesmo, mas para ele mesmo ele pode achar que está se melhorando cada vez mais no longo processo evolutivo. E isso é ruim por quê? E isso torna Jesus menos evoluído ou menos importante para nós por quê? Do mesmo jeito, se Jesus era um ser humano que comia pão, que bebia vinho, ele também devia ir ao banheiro, urinava, né, defecava, ele transpirava, transpirou até sangue, né, quando estava para ser entregue, para ser julgado, ele tinha sangue, ele foi espancado, foi torturado antes de ser crucificado, foi crucificado, pediu água, né, ele teve sede quando estava crucificado, quer dizer, ele morreu como um homem qualquer, ou seja, era um homem, um ser biológico que tinha sua necessidade. Se ele fosse algo divino como nós esperamos, por que ele não tinha feito de uma maneira diferente? Porque ele tinha que pagar os nossos pecados. Essa é a teologia cristã, que é a base do catolicismo e do protestantismo, né, torna a gente irresponsável e Jesus responsável por nossas vidas. Obviamente, estamos dizendo apenas que cada pessoa tem suas crenças, aí cada um acredita no que quiser. Para nós que conhecemos o Espiritismo, Jesus não morreu por nossos pecados. Ele morreu por nossa maldade, né? Porque nós somos ainda pessoas que matam os outros, ainda continuamos fazendo isso com outros seres humanos e continuamos fazendo isso com os animais, né? Tirando a vida deles. Às vezes por necessidade, já que nos alimentamos deles, às vezes por esporte, já que tem gente que mata animal por esporte, e às vezes por negligência. Tá aí as queimadas aí no Brasil todo, especialmente na região norte, onde, né, no Pantanal, ali na Centro-Oeste, por ali, onde milhares de animais estão morrendo queimados porque estão fazendo as queimadas e o governo não está dando a atitude que deveria ter em conseguir controlar isso. Portanto, Jesus, né, no Código da Vinci não é o primeiro. Eu assisti um filme muito interessante chamado A Última Tentação de Cristo. Se não me engano, colocaram no Netflix esses dias. Né? O ator é William Dafoe. É um filme muito bom. Eu assisti esse filme nos anos 80. Eu não lembro, eu acho que esse filme é de 86, 87, eu não tenho certeza. E eu me lembro que quando esse filme passou na televisão, passou de madrugada, né, num canal aí, e eu me lembro na missa, o padre dizer que a gente não deveria assistir esse filme, porque esse filme era um filme do demônio e que todos os atores do filme tinham morrido, né? Para minha surpresa, o personagem Jesus, interpretado por William Dafoe, ele está vivo até hoje e fez inúmeros outros filmes. E o padre mentiu durante a missa de maneira descarada, dizer que todos os atores, eu me lembro claramente do padre dizer isso. Ele estava bastante irritado durante a missa porque passou esse filme A Última Tentação de Cristo e o padre disse que os atores morreram. Eu não acompanhei todos os outros atores, mas o ator principal, que é o William Dafoe, ele continua vivo, fazendo muitos e outros filmes, né? E é um excelente ator, eu gosto muito dele como ator. Mas aí as pessoas, né, nesse filme, A Última Tentação de Cristo, Jesus é visto como um homem muito comum mesmo, ao ponto também de se casar com Maria Madalena, só que no filme Maria Madalena é prostituta, e ainda piora a situação. Além de ele se casar com uma mulher,
que se casa com uma mulher, né, de má vida, por assim dizer, uma garota de programa, como a gente diria hoje, na época uma meretriz. E isso escandalizou muito mais ainda o meio católico, o meio protestante, nos anos 80 e 90, desculpem, e trouxe uma série de complicações para as pessoas discutirem esse Jesus, que seria esse Jesus humano. Bom, se Jesus é divino ou é humano, né, talvez o humano seja divino. É o que Dan Brown ele fala no livro, né, o Código da Vinci. Né? Talvez a gente, ser humano, com tudo aquilo que a gente já produziu em termos de humanidade, né, com a Capela Sistina, sabe, com a Mona Lisa, com as pirâmides do Egito, com essa nossa capacidade imensa de trabalhar em equipe, de dominar a natureza, de transformar a natureza, sabe, de produzir arte, poesia, literatura e tanta coisa que a gente consegue em termos de solidariedade. A gente tem uma capacidade gigantesca, mas nós nos menosprezamos demais, né? Dentro da cultura cristã tradicional, entre o catolicismo e o protestantismo, a imagem da culpa é muito forte. Então, Jesus é visto como alguém na cruz, sempre em sofrimento, né? Sempre morrendo pelos nossos pecados. Isso vem de mitos pré-históricos, de que muitas vezes, se a gente pensar em algumas tribos pré-históricas, as pessoas matavam o próprio Deus e comiam a carne dele, como forma de absorver a magia, né, desse Deus. Bebiam sangue também, né, para absorver a magia desse Deus. A gente chama isso de antropofagia. Né? O objetivo não é se alimentar para encher a barriga, mas absorver as propriedades mágicas desse Deus. E aí isso foi feito no Brasil, por exemplo, né? Quando os europeus chegavam e viam os índios antropófagos, pensavam que eles faziam churrasco, né? Havia pinturas muito engraçadas dos índios fazendo churrasco com os portugueses, né? Com a grelhazinha de madeira e com as pessoas esquartejadas em cima. E quando os índios necessariamente não se nutriam dos mortos, mas eles se alimentavam no sentido de absorver as propriedades dessas pessoas. Geralmente pegavam uma pessoa da tribo adversária que havia sido capturada, que era um grande guerreiro, batia com o cacetete na cabeça mesmo, matava lá e fazia um caldo, tirava o sangue, bebiam. Isso é uma coisa não nada bonito, né? E que as pessoas faziam mesmo com essa postura. Fazemos isso dentro do cristianismo, né? As pessoas se incomodam com esse pensamento, mas bebe-se o sangue do Deus, come-se a carne do Deus, né? E isso é visto com bastante naturalidade e salva a pessoa. Quando a gente vê, por exemplo, na Umbanda, alguém fazer um despacho numa esquina, colocar alimentos para os orixás, para as entidades, isso é demoníaco, isso é horrível, isso é uma coisa a ser chutar as coisas, né? Derramar os alimentos, a bebida, o que tiver ali e tratar com desprezo. Ora, a gente oferece, um amigo vem na minha casa, eu ofereço, como meus pais faziam, meus avós, a melhor cadeira, a gente oferece um café, um bolo, se não tem, corre ali, vai comprar um refrigerante. Para um amigo que chegou, né, vamos oferecer um alimento que a gente gosta. A gente faz uma festa de aniversário e a gente oferece alimentos para os nossos convidados. Ou seja, a gente oferece alimento e isso é uma coisa bonita. Dentro da cultura cristã tradicional, mata-se o Deus, come-se o Deus, bebe o sangue dele e o Deus nos salva. Mas dentro de uma cultura, por exemplo, da Umbanda, do Candomblé, onde se faz um despacho numa esquina, onde se oferece comida para os orixás, isso é que é demoníaco. Para mim, isso não faz sentido, né? Isso é uma inversão dos valores, mas cada um acredita no que quiser. A ideia não é de fazer uma crítica destrutiva, mas não podemos deixar de ver a verdade, né? E nesse momento aqui, a gente está falando de uma visão que ainda é uma visão ultrapassada, né? Dizer que o sangue de Cristo tem poder, podemos dizer que o amor de Cristo tem poder, como também o meu amor, o seu amor, o amor de um pai por um filho, de uma mãe por um filho, de um filho por uma mãe, de dois irmãos. Ou seja, o amor é uma fonte inesgotável de energia que faz as pessoas se movimentarem e que faz as pessoas se unirem, enquanto o ódio é justamente o oposto, é uma energia muito forte também, mas que faz as pessoas morrerem, sofrerem, faz as pessoas infelizes. Mas nós precisamos ainda colocar Jesus numa condição de Salvador, já que nós mesmos não conseguimos nos salvar. É um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase popular,
dita por Allan Kardec, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, nós precisamos de um Jesus que nos salva, ou eu preciso me ajudar para que eu melhore e me transforme numa pessoa melhor do que o que eu sou. Então, Jesus era um ser humano de carne e osso. Jesus era um ser humano, e por ser humano, no pensamento de Dan Brown, que eu acho muito interessante, por ser um grande ser humano, ele era divino. Todos nós seremos, todos nós um dia alcançaremos o patamar de Jesus. Talvez não nessa terra, porque ainda estamos num processo evolutivo muito lento, né? A gente vamos fazer uma live um dia desse aí falando sobre essas datas, a data limite de Chico Xavier, comentada por grandes oradores espíritas preocupados com datas. Então as pessoas estão aí pensando, estamos nas últimas reencarnações. Bom, Allan Kardec ele fala no livro A Gênese que estamos passando por uma fase de transição e que não começou agora, já tem um tempo, né? Mas não dá para se determinar que data começou. E aí a gente tem uma fase de um mundo primitivo, depois de um mundo de provas e expiações, e depois de um mundo que a gente chama de mundo de regeneração, que é o que a gente está entrando. Só que os espíritos vão sendo substituídos lentamente nesse processo, né? E uns espíritos vão evoluindo, e aqueles que não evoluem, eles são, depois de um tempo, recambiados, quando todo mundo já estiver num patamar melhor, para mundos mais atrasados, para que eles possam começar de novo. Não perderam aquilo que aprenderam, mas ajudam uns aos outros em condições mais adversas para tentar se melhorar. Não é uma punição, mas é uma forma de fazer com que eles, tendo contato com as dificuldades, eles acabem produzindo melhor. Está aí as pirâmides do Egito, de espíritos que vieram provavelmente de outros lugares. Luciano diz assim, é errado dizer o sangue de Cristo tem poder? Ele não está perguntando, está afirmando, né, Luciano? É errado, né, a gente dizer o sangue de Cristo tem poder. Bom, na nossa cultura espírita a gente não utiliza essa expressão, porque o que tem poder é o amor de Jesus, não o sangue dele. Essa imagem, né, de dizer que o sangue, né, é uma forma de dizer ainda muito violenta, né, de se apegar ao sangue do ser, né, que foi ali sacrificado, né, foi sacrificado o Cordeiro de Deus. Então essa imagem ainda, né, bíblica de Jesus como um animal, como simbolizado como um cordeiro que foi sacrificado, que foi imolado, né, colocado num local de sacrifício, sendo ele puro, sendo ele inocente, sendo ele julgado equivocadamente pelos homens. Essa visão ainda é uma visão ainda muito materialista, é uma visão ainda muito apegada à violência, apegada a coisas ainda da terra. E a gente pensar que o amor de Jesus tem poder é muito mais forte, é muito mais espiritual, é muito mais sublime e nos distancia dessa visão ainda negativa e violenta de dizer que é o sangue de Jesus que tem poder. A gente diz popularmente, quando a gente está passando por alguma dificuldade, o sangue de Jesus tem poder. Mas já vi gente, né, quando é injustiçado na rua e que uma pessoa nos trata mal, a pessoa dizer o sangue de Jesus tem poder no sentido de dizer assim, tu vai ser amaldiçoado e Jesus vai te punir porque você está sendo injusto. Bom, a ideia não é de punição, mas de processo de amadurecimento e de evolução. Deus não está aqui para nos punir, mas para nos orientar como um pai amoroso. Ele nos encaminha sempre pelo caminho melhor, onde a gente vai sofrer menos. Só que a gente vai se perdendo pelo caminho, aprendendo até a gente conseguir encontrar aquele caminho que a gente quer ou que a gente precisa para realmente se tornar uma pessoa melhor e mais feliz. Lembremos que o propósito de tudo que nós estamos passando aqui na Terra é a felicidade. Nós queremos ser felizes, mas como ser felizes com a infelicidade daqueles que amamos e até daqueles que nem conhecemos? Precisamos ser felizes, mas para isso precisamos levar as pessoas junto conosco e levar as pessoas a aprender a ser felizes. E para isso nós nascemos e renascemos muitas vezes. Portanto, mesmo nós espíritas precisamos desmistificar a imagem de Jesus, né? Nós criamos mitos sobre Jesus. A gente vê algumas passagens de alguns livros do espírito Humberto de Campos contando contos sobre a época de Jesus, que são às vezes de tradições espirituais, mas lembremos que são ficções, que são fantasias, mas que têm um fundo moral muito profundo e que nos ajuda a entender melhor nós mesmos e a imagem de Jesus. Porém, não há outra coisa a não ser que nós estamos, de certa forma, interpretando Jesus com as nossas necessidades, nossas vontades. O João Roberto fala assim: caro amigo Júnior, boa noite. Boa noite, Roberto, é um prazer ter você aqui.
Se os espíritos foram rebaixados para mundo mais atrasados, eles não vão ficar mais revoltados? Bom, isso pode acontecer, né? Mas a gente, pela reencarnação, a gente nasce e a gente nem lembra das vidas passadas, né? Mas acontece, né, que o propósito da gente evoluir não é a gente agradar os espíritos, né? Vejo que um pai, muitas vezes, ele precisa dizer não a um filho, né? Precisa estabelecer limites. Então o filho faz o que quer e acaba aprendendo errado. O filho faz birra, né? Quem de nós nunca fez birra quando nossos pais, a gente pediu para ficar um pouco mais lá fora brincando com os colegas e o pai da gente ou a mãe da gente disse, não, não vai, já está tarde, vá tomar um banho para ir dormir. Aí a pessoa vai com raiva porque está todo mundo brincando na rua e os meus pais querem que eu vá dormir cedo, né? E já sou um hominho, já sou uma mocinha. Quer dizer, é uma necessidade a gente ainda evoluir e ficar fazendo essa cara feia, né? Porque a gente não tem tudo aquilo que a gente quer. Ora, nós estamos na Terra, recebemos ensinamentos espirituais não só de Jesus, mas de Buda, de Maomé, de Krishna e de tantos outros mestres importantes da humanidade, Confúcio, Lao Tse. E a gente tem esses ensinamentos que nos ensinam a ser felizes, levando a felicidade ao semelhante. A gente está aqui há no mínimo uns 20 mil anos, nascendo e renascendo. Aqui na Terra, a raça humana, o Homo sapiens sapiens, tem no mínimo 250 mil anos, quer dizer, a gente está aqui nascendo e renascendo há muito tempo. Estamos tendo oportunidades infinitas. E aí chega um ponto que os espíritos dizem assim, olha, a maior parte aqui já está na bondade. Então quem não está na bondade vai ter que ser levado para um lugar onde a maldade seja a maior parte. Ou seja, a gente vai para uma questão de afinidade. Não é uma punição de Deus ou de Jesus que a gente vá para um mundo mais atrasado. É uma questão de afinidade, né? Quando a gente está num clube, numa piscina ali, e a gente chega sozinho, não conhece ninguém, quando a gente vê alguém conhecido que a gente tem simpatia, a gente se aproxima e fica ali conversando, né? Por quê? Porque temos algum tipo de afinidade, já nos conhecemos de algum lugar. A afinidade, ela é tudo, né? É o amor que é essa afinidade. Portanto, se os espíritos aqui ainda muito violentos, eles não estão conseguindo deixar de ser violentos, de ser muito atrasados, muito egoístas, muito vaidosos, muito, sabe, ligados às coisas materiais, eles vão acabar sendo levados para um lugar, outros mundos, onde eles têm o espírito nesse mesmo patamar, já que a maioria dos espíritos estão conseguindo se desmembrar dessas ideias atrasadas, desses preconceitos, da violência, né, de uma cultura ainda muito atrasada e muito levada à violência, né, e à infelicidade. Portanto, se os espíritos fizerem birra porque foram levados para mundos inferiores, é igual a criança que reclama sem justificativa, né? Eu quero ficar até mais tarde na rua, mas a cultura da minha família não é de ficar até a hora que quiser na rua. Seja lá por que for, por conta do perigo da rua, porque tem aula amanhã de manhã, ou por que seja motivo. A cultura de minha família, de minha mãe, é de dormir uma certa hora e eu tenho que obedecer. Um dia eu vou ser adulto e dormirei a hora que quiser. E frequentemente a gente cresce, tem que trabalhar no outro dia, a gente quer dormir cedo mesmo, porque a gente quer descansar, porque no outro dia tem que trabalhar. Mas quando a gente é criança, a gente não tem esse discernimento. A gente pode querer ir para um lugar não ser adequado, ou usar uma roupa em determinado que não ser adequado, e os nossos pais são mais maduros e nos orientam. Portanto, os espíritos, nesse processo de evolução, têm grandes mestres, né, como exemplos para nós, como Jesus, como Buda, como Maomé, como Krishna, Lao Tse, Confúcio e tantos outros que a gente não poderia nem enumerar. Se não evoluímos é porque ficamos na preguiça, na indolência. Em algum momento a gente vai ter que ser empurrado pela vida, né? A roda do progresso não para e a gente acaba tendo que evoluir sim. Então, meus amigos, a ideia de Jesus ser um homem como eu e como você, para mim não diminui nada o poder dele, porque o poder de Jesus não é andar sobre a água, para mim e para muita gente. O poder de Jesus não é curar as pessoas que estavam doentes. O poder dele é um tipo de vida que ele mostrou para a gente. Uma vida simples, né? Que ele dizia assim, olhai os lírios do campo, né? Ou dizia assim, olhai os pássaros do céu. E a gente tem essa vida simples, mas que seja uma vida satisfatória. Uma vida que não seja apegada ao mundo material. E que saibamos que uma vida melhor nos espera lá no mundo espiritual, se a gente não ter tudo aqui. Quer dizer, se hoje eu tenho as coisas razoáveis que me fazem a felicidade,
tem uma quantidade gigantesca de seres humanos que não tem nem o que se alimentar. Tem uma quantidade enorme de pessoas que estão sofrendo nos hospitais sem ter um atendimento médico razoável, estamos aí vivendo a pandemia. Tem uma quantidade enorme de pessoas sofrendo, né, cometendo suicídio por desespero, por desesperança, por crise existencial, né, e que às vezes não tem ninguém para abraçar, e no seu desespero, mesmo tendo às vezes alguém para abraçar, ainda assim tira a sua vida. Então ele traz para nós uma mensagem de esperança de que há algo melhor, e que esse algo melhor não está apenas em outra vida. Jesus dizia que o reino do céu está entre nós, ou seja, é a nossa capacidade de interpretar o mundo de uma maneira diferente, que Allan Kardec mostra no Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título O Ponto de Vista. Ou seja, quando a gente melhora o ponto de vista, a gente melhora então a nossa compreensão do mundo. Se a gente olha as coisas de um ponto de vista mais elevado, as misérias da terra, elas não fazem sentido para a gente. Elas são coisas pequenas, assim como um dente que a gente tem que arrancar que está doendo, que vai ser muito ruim extrair esse dente, que vai doer muito, vai inflamar, vai ter que levar ponto, mas que quando sarar eu não vou mais sentir a dor de dente. Então, olhar de um ponto de vista superior faz a gente enxergar melhor a vida e sofrer menos, pelo menos. Ou pelo menos a gente tem uma capacidade de encontrar a felicidade de uma forma mais objetiva e mais clara. Jesus mostrou isso para a gente. Então a gente pode viver ainda de ilusões, tentando fantasiar quem é Jesus, ou tratá-lo como esse grande espírito mais de carne e osso, humano, com as coisas que nós tínhamos aqui da terra, e que um dia desencarnou e continua olhando por nós. Ele tem muitos espíritos assim que o acompanham com o mesmo pensamento e que nos inspiram no dia a dia a sermos pessoas melhores. Pois bem, esse é um momento de reflexão. Passamos aqui um pouco mais de 50 minutos refletindo sobre a imagem de Jesus. Ele continua sendo para nós um grande desconhecido porque não temos fontes suficientes do ponto de vista da historiografia. Do ponto de vista da religião, cada um vê Jesus como bem entende, como bem quer. Alguns podem ver Jesus com os olhos claros, cabelos grandes, alguns podem ver Jesus como um homem negro, alguns podem ver Jesus como um homem comum que casou e teve filhos, né, ou que pelo menos poderia ter feito isso, e alguns podem ver Jesus como um ser divino que está sofrendo na cruz para que eu não sofra na terra. Então cada um vê aquilo que quiser. A gente diz que cada um coloca o óculos, né, da sua cultura para enxergar o mundo e olha e vê o mundo da forma que bem entender, da forma que consegue digerir melhor. Queria agradecer a atenção de todos vocês, desejar muita paz, e toda terça e toda quinta estamos aqui para a gente conversar um pouco sobre espiritismo, tratar de alguns temas que são científicos, filosóficos, temas que trazem para nós a ideia, né, de uma vida melhor, de felicidade e de nos tornarmos essas pessoas que nós queremos ser. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença virtual de vocês. O João Roberto está aqui com a gente, né, o Luciano está aqui com a gente, a Nívia Maria, Juliana Freitas, Jesus Silva, bom, algumas pessoas que estiveram conosco aqui, não sei se tem mais gente, perdoe se não disse o nome de alguém. Então desejo a vocês muita paz, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.